Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Aqui quem vos fala é o professor Helder de Souza Claudino. Eu sou professor de Física de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFAL, mais especificamente do campus de Palmeira dos Índios. E nessa videoaula eu pretendo mostrar para vocês uma revisão acerca de movimentos circulares. Na verdade, para ser mais específico, nós iremos definir novamente algumas grandezas que são de suma importância nesse âmbito aí de movimentos circulares. Estarei também mostrando alguns exercícios de aplicação que serão importantes aí para auxiliar no ensino-aprendizagem de vocês. Bom, então vamos lá para a nossa apresentação, para a nossa videoaula. Bom, em primeiro lugar, eu mostro aqui alguns exemplos de movimentos circulares. Em primeiro lugar, aqui eu tenho um movimento de elétrons em torno de um núcleo de um átomo. Temos também aqui um movimento de uma partícula, movimento de engrenagens, por fim uma trajetória circular executada por uma partícula. Aqui é apenas alguns exemplos de movimento circular. A ideia é só para mostrar aqui nesse slide alguns exemplos. Bom, então vamos lá. O que todos estes movimentos que nós vimos no slide anterior têm em comum? Em primeiro lugar, esses movimentos eles são todos periódicos. Isso significa que eles se repetem em um dado intervalo de tempo. Temos também que as trajetórias executadas por estas partículas são circunferências. Na verdade, isso aí é a definição do movimento circular, que são todos aqueles em que as trajetórias dos pontos são circunferências. E também nós vemos que nos movimentos circulares nós temos tanto as grandezas lineares quanto as grandezas angulares associadas ao movimento em cada um dos casos que nós vimos no slide anterior. Bom, eu mostro para vocês aqui uma tabela em que nós apresentamos cada uma dessas grandezas, pelo menos as grandezas lineares. É um assunto que nós já vimos no capítulo anterior, capítulos anteriores. As grandezas lineares, nós temos aqui o espaço linear, espaço ou posição linear, e também a velocidade linear. Todos nós já sabemos como nós representamos essas grandezas. Primeiramente, o espaço linear ele é representado pela letra S. Já o espaço angular nós iremos representar pela grandeza ou pela letra φ, que é uma letra grega, ok? Bom, já a velocidade linear, que define, a razão, é definida pela razão entre a distância percorrida por uma partícula num dado intervalo de tempo, pelo intervalo de tempo, tá? A velocidade linear ela é representada por essa letra V. Já a velocidade angular ela é definida por essa letra ômega, que também é uma letra grega, ok? Eu vou mostrar para vocês em slides posteriores qual a definição da velocidade angular, ok? Bom, continuando aqui, então como é que nós podemos interpretar essa nova quantidade que é o espaço angular, que é a nossa letra grega φ? Bom, para nós entendermos melhor isso, eu vou mostrar aqui uma partícula que executa um movimento circular, ok? Esse movimento circular ele pode ser representado por essa trajetória. Aí nessa trajetória aqui eu desenhei dois raios, Esse raio geralmente é chamado de raio de referência. Esse outro raio aqui é o raio por onde passa, o raio que passa por esta partícula aqui que eu coloquei no dado instante t, essa partícula está nessa posição, ok? Bom, a posição dessa partícula no tempo t pode ser determinada pelo espaço S ou a posição S. Lembrando que a posição S ela tem que ser definida a partir de uma origem, aqui seria a origem dos espaços, na nossa trajetória, e supondo que a trajetória da partícula fosse essa aqui, seja essa aqui, tá ok? Então a posição dela seria S, e com essa nova inclusão das grandezas angulares, eu posso representar também a posição da partícula, não só pela posição linear, que é esse S, mas também pela posição angular, que é o nosso φ. Bom, então nós podemos definir o φ da seguinte forma: o espaço angular, que é o φ, é o ângulo marcado no sentido da trajetória, delimitado entre dois raios, ok? Então essa é a definição do espaço angular. Então nós temos o espaço angular,
temos também o espaço linear, ambos servem para indicar a posição da partícula num dado tempo t. E uma pergunta interessante seria, como é que nós podemos relacionar essas duas grandezas? Sim, aqui eu coloquei também o raio, acabou aparecendo aqui, né? O raio ele é representado por essa letra R, ok? Então a forma de nós relacionarmos essas duas grandezas, que é o espaço linear e o espaço angular, é através desta equação, ou seja, o espaço angular é a razão entre o espaço linear e o raio R, que é o raio da trajetória da partícula. Ok? Como existe essa relação, nós podemos também escrever esta relação desta forma, em que nós temos a variação do espaço angular é igual à razão entre a variação do espaço linear e o raio R. Outra coisa importante em relação a essa grandeza angular é que a sua unidade ela é dada em radiano. Pode ser radiano ou grau, mas nós iremos utilizar mais o radiano durante toda esta apresentação. Beleza? Bom, para nós entendermos melhor ainda o que significa esse espaço angular, então considere aqui esta figura em que nós temos a trajetória de uma partícula. A trajetória aqui está no sentido horário, né? O sentido aqui pode ser verificado através dessa setinha verde, que mostra o sentido da nossa trajetória. Nessa trajetória aqui, note que aqui nós temos o centro da circunferência. A circunferência seria a representação dessa trajetória. Ok? Então a partícula passa pelo ponto P1 no instante de tempo T1 e pelo ponto P2 no instante de tempo T2. Ok? Mais uma vez, esse raio aqui ele é o chamado raio de referência. O raio de referência é o raio que passa pela origem dos espaços. E se nós começarmos aqui vamos representar o movimento dessa partícula, esse movimento aqui nessa trajetória, através dessa partícula. Quando essa partícula vai do ponto P1 para o ponto P2, ela vai ter uma variação no seu espaço angular. Não só a variação no espaço angular, mas também no espaço linear. Mas como é que nós podemos calcular a variação do espaço angular? Que seria, neste caso, esse ΔΦ. Ok? Notamos que nesse caso aqui, a partícula, a posição angular inicial dela seria esse φ1. A posição angular final seria φ2. Ok? E note que isso aqui é apenas uma representação. Em muitos casos você pode chamar a posição angular inicial de φ0 e a posição angular final de φ. Isso é apenas uma forma de escrever, ok? Isso aí não... O que importa é que você entenda que isto é inicial e isto é final. Então a variação do espaço angular pode ser descrita através dessa simples equação, ou seja, ΔΦ é apenas a variação. Ou seja, o espaço angular final menos o inicial. Existe outra forma também, outra maneira de eu calcular essa variação do espaço angular. E isso pode ser feito se nós soubermos qual é o deslocamento da partícula. Essa partícula pretinha aqui estava no ponto P1, foi para o ponto P2. Se nós conhecermos qual foi a distância percorrida por ela, que é esse ΔS, eu posso simplesmente usar a nossa equação que eu descrevi no slide anterior, ou seja, ΔΦ igual a ΔS sobre o raio R. O raio R já é conhecido, então se eu conhecer também o valor de ΔS, eu posso encontrar a variação do espaço angular. Bom, essa partícula, quando descreve o movimento do ponto P1 para o ponto P2, ela descreve esse movimento com uma certa velocidade. Essa velocidade é a velocidade média. Por quê? Porque a partícula ela se desloca e a velocidade dela não é sempre constante. Neste caso aqui que eu apresentei. Você pode ter um movimento que nós veremos posteriormente, em um caso particular, em que a velocidade da partícula é uniforme, ou seja, é constante em todo o intervalo. Então, nesse caso, nós poderíamos considerar um movimento que nós chamamos de movimento circular uniforme. Neste caso aqui, particularmente, a partícula foi desse ponto P1 para o ponto P2, a velocidade dela não foi constante em todo o intervalo, então nós podemos definir a velocidade média angular como a variação, ou seja, a razão entre a variação do espaço angular e a variação do tempo.
A variação do espaço angular nós já vimos aqui nesta equação, que é φ2 menos φ1, que é o espaço angular final menos inicial. E o ΔT também vocês já sabem que é o tempo final menos o tempo inicial. Bom, existe uma maneira também de eu relacionar a velocidade média angular com a velocidade média linear. Ou seja, a velocidade média angular é igual à velocidade média linear sobre o raio r. Note que existe sempre uma similaridade entre as equações das grandezas envolvidas no âmbito de movimentos circulares, né? Por quê? A grandeza angular, que é o espaço angular, φ, é a razão entre o espaço linear e o raio. Já a velocidade angular é a razão entre a velocidade linear e também o raio. Então, existe aqui duas maneiras de você calcular a velocidade angular média. Se você souber a velocidade média da partícula, ou seja, a velocidade média que a partícula desenvolveu do ponto T1, ou do intervalo de tempo do instante T1 para o instante T2, você pode calcular a velocidade angular média por essa razão aqui. Por fim, algo de suma importância é saber a unidade da velocidade angular, que é esse ômega, que é o rádio por segundo. Ou seja, a velocidade angular ela determina, né, quão rápido a partícula está girando nessa trajetória. Né? Quanto maior for a velocidade angular, maior vai ser a rapidez com que ela está girando executando essa trajetória, o movimento na trajetória, ok? Bom, continuando a nossa apresentação, nós podemos resumir as equações que foram vistas até agora, que foram 4 equações, né, que é o seguinte. Em primeiro lugar, aqui você tem o espaço angular, nós definimos como razão entre o espaço linear e o raio. Isso aqui é outra forma de você escrever esta equação, se você tiver uma variação em vez de uma quantidade particular. Né? Se você tiver o espaço, em vez do espaço linear, você tiver a variação do espaço linear, você pode calcular também a variação do espaço angular por esta segunda equação. Aqui nós temos a definição de velocidade média angular, que seria a razão entre a variação do espaço angular e a variação do tempo. E por último, foi a última equação que nós apresentamos no slide anterior, que é a relação entre a velocidade média angular e a velocidade média linear. Bom, então foi bom nós fazermos esse resumo para nós vermos aí quais são as equações que nós já determinamos, tá? E para auxiliar no nosso ensino-aprendizagem, vamos tentar praticar aqui, né, usando uma figura semelhante ao dos slides anteriores, tá? Suponha que essa partícula agora tenha dados associados ao seu movimento, né? Tá executando o movimento também no sentido horário, ok? Então, essa partícula no instante T1 igual a 4 segundos passa pela posição linear 4 metros. E no instante T2 igual a 8 segundos, ela passa pela posição S2, que é 16 metros. Então, de acordo com a figura, determina a variação do espaço linear, que seria o ΔS, e a variação do espaço angular. A variação do espaço linear é bem simples, né? Porque é só você pegar o espaço final menos o inicial. Neste caso, a variação do espaço linear seria 16 menos 4, 16 espaço final, 4 espaço inicial, 16 menos 4 igual a 12. Então, a variação do espaço linear seria 12. Já a variação do espaço angular, existem duas maneiras de você fazer também. Uma delas seria nós utilizarmos a relação que existe entre o espaço angular e o espaço linear. O espaço linear fica calculado no primeiro item. É só pegar o espaço linear, que é 12, dividir pelo raio, que é 10 nesse caso. O raio já é dado nesse nosso exemplo, tá? Então, 12 dividido por 10 seria 1,2. E eu coloquei essa interrogação para vocês pensarem um pouco qual é a unidade do nosso φ, ou do ΔΦ, da variação do espaço angular. Que seria, quem sabe dizer? Bom, seria radiano, ok?